Por favor, abra comigo a tua Bíblia, livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Diz assim, versículo 1 do capítulo 2 de Josué. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 3. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que pusera em ordem sobre o telhado. Versículo 17. Disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Agora salta comigo para o capítulo 6 e o versículo 25, que diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Vamos ler só a parte A do versículo 25, no 3. 1, 2, 3. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. E você se assente, mas se assente dando glórias a Deus. Nós sabemos que o perdão de Deus é fruto da obra de Cristo, que pagou nossas dívidas na cruz. No Antigo Testamento, nós vamos ver 3 verbos básicos que dá sentido à palavra perdoar, que é cobrir, levantar e expiar. Isso se dá porque quando tem a queda do homem no jardim do Éden, Deus vai cobrir o homem antes de expulsá-lo do jardim com peles de animais. Na verdade, o que o Senhor está fazendo é uma expiação. O Senhor está fazendo com que eles venham ser cobertos naquele momento do ato do pecado. Por quê? Porque para poder tirar a pele do animal, houve-se um derramamento de sangue. E aí em Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer que não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue. E é porque toda a vida da carne está no sangue. A vida é o único antídoto que combate a morte. Nós vamos ver que Deus ele vai traçar um caminho para que o homem ele venha ser coberto de seus pecados no seu Antigo Testamento a partir dos sacrifícios de animais. E de ano em ano o sacerdote ele tem que fazer essa expiação. Ele tem que sacrificar esse animal. Por quê? Porque o pecado do homem não é lavado e sim coberto. Mas nós vamos ver o salmista Davi no Salmo 51, ele dizendo assim: sacrifício não quiseste, mas o Senhor quer um coração quebrantado e um coração contrito.
Então nós vamos identificar que Deus, Ele traça o caminho, mas Ele não está satisfeito com ele. E aí nós vamos ver que chega Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus diz, está consumado, é nesse momento que Deus vai se satisfazer. Porque nesse momento nós estamos recebendo um perdão, mas também estamos tendo condições de se mantermos puros perante Ele. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que o Senhor está nos resgatando da treva e nos inserindo, nos transportando para o reino do seu Filho amado. Jesus não está aqui nos perdoando, Deus não está nos perdoando. Ele já nos perdoou, melhor dizendo, Ele não vai nos perdoar, Ele já nos perdoou. O que está acontecendo é, o Senhor em seu tribunal, Ele está com a sua sentença para liberar. Mas alguém que está sentado no banco do réu está sendo absolvido. Quando nós entendemos que fomos perdoados, nós nos negamos de nos assentarmos em uma cadeira de condenação. Quando nós entendemos que fomos perdoados, nós vamos ocupar o nosso lugar de direito. E qual é o nosso lugar de direito? O lugar de perdoado que somos. E quando eu estava meditando na palavra de Deus a respeito desse tema, perdoadas, eu orando ao Senhor, eu falei, Deus, e tantas mulheres na Bíblia que foram perdoadas, o Senhor acendeu no meu coração uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher que morava ali na cidade de Jericó. E Jericó, uma cidade muito fortificada, uma cidade murada. Os muros eram tão largos que carruagens andavam em cima destes muros. Jericó, uma cidade que ficava aproximadamente uns 250 metros abaixo do nível do mar. Mas Raabe é uma mulher que, por 8 vezes que vai ser citada na Bíblia, 5 vai classificá-la como prostituta. Mas quando eu olho para Raabe, eu vejo em sua aparição que a ação dela não é uma ação de prostituição. Apesar dela estar sendo classificada como prostituta, a sua primeira ação aqui não é uma ação de prostituição, mas é uma ação de misericórdia. Nós vamos ver que Raabe é uma mulher que ela está escondendo em sua casa espias que foram enviados por Josué para fazer o mapeamento, para fazer o reconhecimento da cidade de Jericó. E por que ela está escondendo esses homens em sua casa? Porque o rei, quando fica sabendo que tem espias na casa de Raabe, porque a casa dela funciona como uma estalagem, como uma pousada, os viajantes que passam por ali se hospedam na casa dela. Então os espias estavam hospedados ali na casa dela. O rei manda os mensageiros ir ter com ela, mas quando os mensageiros chegam na casa dela, eles não vão entrar, eles vão parar na porta e vão perguntar se os espias estão na casa dela. Raabe é uma prostituta, mas é uma mulher que, a partir daquele momento que ela recebeu aqueles espias na sua casa, ela já estava debaixo de uma cobertura de Deus, porque aqueles mensageiros vão receber o quê? Limite da parte do Senhor. Eles poderiam ter entrado, eles poderiam ter invadido a casa para verificar se de fato eles estavam lá, mas eles foram limitados, acredito eu, pelo próprio Deus, porque ela estava guardando eles naquele lugar. Pois bem, Raabe, com essa atitude de misericórdia, ela está mostrando para mim e para você que ela é alguém que, num ambiente aonde tem inimigos que se levantam para poder atrapalhar a missão de quem foi enviado por Deus, de quem foi enviado por Josué, ela se apresenta como alguém que é aliada, ela se apresenta como alguém que quer ajudar. A vida de Raabe, a atitude de Raabe, a ação de Raabe nesse momento está demonstrando para mim e para você que ela é alguém que escolheu ficar do lado correto, do lado certo. Que lado certo é esse? O lado dos mensageiros de Josué, do lado daqueles que são os espias enviados por Josué, que são chamados filho de Israel. O que você quer dizer com isso,
Jennifer, eu quero dizer que ela, como aliada, ela está mandando a seguinte mensagem: eu, Raabe, sou alguém que aonde tem mensageiro de Deus, eu não me levanto para atrapalhar, eu me levanto para ajudar, eu me levanto para contribuir, eu me levanto para ser aliada, eu me levanto para somar, eu me levanto para poder facilitar. Eu preciso dizer para alguém que está aqui nessa noite, alguém que recebeu uma missão do céu, alguém que recebeu uma mensagem do Senhor, que precisa entregar, porque os espias vão voltar para Josué e tem uma mensagem na boca para entregar. Só que Raabe é alguém que está dizendo: quem tem mensagem na boca não morre na minha casa, quem tem mensagem na boca não fica paralisado, neutralizado na minha casa. Jennifer, por que tu está dizendo isso? Porque eu sei que tem gente aqui que tem missão, eu sei que tem gente aqui que tem mensagem para entregar, e o céu me trouxe aqui para liberar uma palavra e dizer: vou colocar aliado no teu caminho, num ambiente que inimigo se levantar. Mas alguém pode estar dizendo: os inimigos são muito, mas Deus precisa somente de um para poder facilitar o teu caminho. Alguém está dizendo: mas a maioria está contra, mas Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um para poder facilitar o teu destino. Eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite, que Deus, Ele vai te levantar para ajudar alguém, mas isso é uma via de mão dupla, porque você também vai ser alguém que vai ser levantado para ajudar outra pessoa. Como assim uma via de mão dupla? Do jeito que você faz, do jeito que você entrega, do jeito que você libera, Deus vai levantar alguém para fazer, Deus vai levantar alguém também para entregar por você. Alguém que o Senhor nesse momento já está linkando o teu destino ao dele. Alguém que neste momento tem caneta na mão e autoridade para assinar papel e facilitar para a tua chegada. Alguém que tem influência, mas que vai assinar o contrato, que vai assinar o papel, que vai dizer assim: eu conheço alguém lá no INSS, ajuda ela a aposentar. Alguém que vai olhar para você e vai dizer: do que tu está precisando? O que você está solicitando? Eu posso te ajudar. Eu conheço alguém que pode fazer este favor para você. Eu conheço alguém que pode te entregar o que você precisa. Deus vai levantar aliados nesse tempo, só para você não ficar prejudicado durante a trajetória. Aleluia. Raabe, essa mulher, ela tem uma iniciativa de misericórdia. Ela recebe o perdão, porque a cidade está sentenciada, e a sentença é da parte de Deus: entra o povo de Israel, e quando entrar, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Mas ela vai ser absolvida dessa sentença, sabe por quê? Porque primeiro ela teve atos de misericórdia. A Bíblia diz, e você leu comigo, que ela está na sua casa, e ela está organizando no terraço canas de linho. Ela está organizando, mas ela nem sabe que ela vai precisar esconder os espias naquelas canas de linho, porque quando ela esconde eles no meio da cana de linho, ela está dizendo para mim e para você: aqui nessa casa tem atos de justiça, porque linho na Bíblia também representa, simboliza a justiça. Ela está dizendo: quem caminha na justiça não vai ser morto injustamente, porque os mensageiros estão atrás dos espias para poder fazê-lo ser preso ou então ser morto. E ela está dizendo: aqui não, aqui na minha casa tem justiça, e eu vou colocá-los entre os linhos, aonde simboliza a justiça. Perceba que ela é alguém que organiza antes. Ela organiza por quê? Porque o linho, ele era colocado para secar em cima do terraço, para poder fazer roupas finas, confeccionar roupas de linho. Então era normal alguém colocar canos de linho ou caules de linho para secar em cima do terraço. Perceba que ela coloca tudo em ordem. O texto diz que ela colocou tudo organizado antes de precisar esconder os espias. Como assim, Jennifer? Porque
Deus já sabia que haveria uma ameaça sobre os espias, mas Ele é um Deus que prepara um ambiente de proteção. Quando a ameaça chega, quando o perigo se aproxima, quando a tormenta chega, a pressão aumenta, a guerra se intensifica, Deus já tem um ambiente de proteção preparado. Tem gente que está na porta dizendo: cadê espia? Tem gente que está na porta dizendo: entregue eles para mim. Tem gente que está na porta dizendo: vou matar. Tem gente que está na porta dizendo: vou prender. Tem gente que está na porta dizendo: eu vou acorrentar. Mas é da porta para fora, porque da porta para dentro tem justiça e tem livramento. Da porta para dentro tem salvação. Da porta para dentro tem proteção. Da porta para dentro tem um lugar para te guardar. Aleluia. Olhe para alguém que está perto de você e fala: Deus já preparou o ambiente. Quando você se responsabiliza em fazer aquilo que lhe foi confiado, Deus prepara o ambiente para te proteger. E é onde você menos imagina. Raabe era alguém que não tinha tanto conhecimento com eles, tanto envolvimento. Mas ela foi alguém de extrema relevância para ajudá-los naquele momento. Como assim, Jennifer? Porque Deus usa gente que a gente tem muita proximidade, mas também usa gente que a gente não tem tanta proximidade. E pasme, você vai ficar maravilhado quando vê Deus usando pessoas que você até mesmo nem conhece. Pessoas para quê? Para abrir porta para você e dizer: entra porque aqui tu está guardado. Gente para abrir porta e dizer: entra porque aqui tu está protegido. Gente para abrir porta e dizer: entra porque aqui ninguém te toca. Entra porque aqui tem justiça. Jennifer, por que tu está falando de justiça? Eu estou falando de justiça porque existia ali uma covardia para ser feita com aqueles espias, se eles fossem pegos. Então o que ela está dizendo é: aqui tem justiça. E se tem justiça, não vai ter covardia do adversário. Para cada covardia do inimigo, Deus já preparou uma sentença de justiça para ele. Alguém está pensando assim: estou sofrendo ataques e golpes de covardia na minha casa, na minha família, no meu casamento, com meus filhos, é na escola, é na faculdade. Alguém está tendo atos de injustiça porque tem mais força, porque tem mais influência. E o Senhor está dizendo: se preocupa não, porque eu estou contemplando tudo. E eu já estou preparando um momento para te colocar entre o linho. Aleluia. Eles estão guardados ali, mas eles precisam sair de imediato. Não pode demorar. Eles precisam retornar para entregar a mensagem para Josué. Só que no momento em que eles estão saindo, que ela está liberando eles pela janela, ela vai dizer para eles assim: é ela que inicia uma conversa. Mulher aqui nesse tempo não iniciava conversa com o homem, mas aqui Raabe, ela inicia uma conversa e quebra esse paradigma, porque ela precisa de salvação na sua casa. E ela diz assim: assim como eu tive misericórdia contigo, tenha misericórdia de nós quando vocês entrarem aqui, porque eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Eles nem entraram, mas ela sabe que eles vão entrar. E ela diz assim, porque eu tenho ouvido que ele secou o mar vermelho. Eu tenho ouvido que ele fez vocês triunfarem sobre o rei dos amorreus. Ela está reconhecendo quem é o Deus de Israel. Só que ela não só reconhece, ela fala o seguinte: e eu sei também que ele é Deus no céu e ele é Deus na terra. O que ela está fazendo agora, ela está confessando. Ela reconhece quem é ele, mas ela confessa também quem ele é. E olha que ela vai dizendo: eu estou afirmando tudo isso porque eu sei. Raabe é alguém que ela recebe o perdão por causa das suas ações, por causa da sua atitude, mas também por causa da sua fala, porque a nossa fala tem poder de nos condenar, mas também tem poder de nos absorver. Dependendo do que nós falamos, nós podemos arrumar condenação para as nossas vidas.
Só que ela está falando não aquilo que ela sente, porque se ela fala o que sente, quem sabe naquele momento, ela poderia de alguma forma arrumar condenação para a vida dela. Ela está falando aquilo que ela sabe. O que eu sinto não pode ser superior ao que eu sei. Nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos, nós nos movemos por aquilo que nós sabemos. Aqui já está falando de uma mudança de mentalidade na vida dessa mulher, que está dentro de Jericó, que tem 7 nações ali dentro, que ela é uma prostituta, tanto moral como cultural, porque é uma mulher que se relaciona com 7 deuses diferentes, é uma mulher com uma cultura diferente, é uma mulher com um costume diferente, mas ela está dizendo: a minha mentalidade já foi transformada, a minha mente já foi alterada, a minha mente já não está mais limitada daqui a Jericó e a Canaã, não. A minha mente agora é uma mente transformada, porque a cada visitante que chegava aqui, a cada viajante que chegava nessa casa e falava das proezas desse Deus, a minha mente já foi começando a ser transformada. Esse é o poder do Evangelho, o que é transformar a nossa mente. O problema é que nós queremos falar o que sentimos o tempo todo, nós queremos tomar atitudes com base no que nós sentimos, só que o nosso coração nos engana, e o coração do homem, sendo enganoso, ele pode trilhar caminhos de fracasso. Mas eu sei que eu vim pregar pra gente aqui que tem consciência, pra gente aqui que tem governo sobre o que sente, pra gente aqui que tem controle das emoções. Eu vim pregar pra gente aqui que está gerenciando as suas emoções e está dizendo: ainda que eu queira, mas eu não vou fazer, porque eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, eu vou ser guiada pela minha mente. O Espírito Santo vai te guiar. Mas interessante é que ela está dizendo o seguinte: olha, eu sei quem é esse Deus, eu sei o que ele fez, ou seja, eu sei da história desse Deus antes de vocês chegarem. Ela está dizendo para eles: a história de vocês chegou antes. E coisa boa é quando a nossa história chega antes. Coisa boa é quando a nossa história, referente ao que Deus fez na nossa vida, chega antes. Porque melhor do que a publicação dos meus feitos é a propagação daquilo que o Senhor fez na minha vida. O problema de Faraó, na época do Egito, não foi não conhecer José, foi ele não conhecer o Deus de José. As histórias do que Deus fez. Deus, ele tem que ser aquele que nos apresenta, mas quando nos apresenta com aquilo que ele já fez na nossa vida. Quer saber um exemplo? É quando você vai no médico e o médico nem sabe direito o teu nome, mas ele já falou para o outro médico do diagnóstico que foi trocado na tua vida. Eu lembro que quando eu recebi em 2018 um diagnóstico, que eu estava com um tumor no pâncreas, e eu estava não muito bem da cabeça, assim, meio agoniada, estava me sentindo assim, meia querendo variar, perturbada, e alguém falando que eu tinha 8 meses de vida, e eu falava com meu marido: não quero pregar, e Deus falando comigo: vai pregar, e eu falei: Jesus, não quero. Jesus falou assim: ó, você vai, porque você nem sempre vai fazer o que foi chamada para fazer com um sorriso no rosto. Tem dia que tu vai triste, mas vai ter que ir. Tem dia que você vai não querendo, mas você vai ter que ir. Porque isso se chama compromisso, isso se chama responsabilidade. E aí eu não estava muito bem naquela época, mas eu ia pregar, e o Senhor me surpreendia a cada ministração. Pois bem, entre um exame e outro, dentro de 15 dias, o meu diagnóstico foi trocado. O meu diagnóstico foi mudado, o meu diagnóstico foi alterado. Por quê? Porque o que apareceu, desapareceu, sem eu precisar tomar nenhum comprimido, sem eu precisar tomar nada. Aí fica aquela situação, o médico fala: eu não sei o que aconteceu, e eu falo: eu sei o que aconteceu. Aí o médico fala: você é crente, né? Eu falei: eu sou crente. Aí eu já entendi tudo. Aí fala pro outro médico: aquela menina ali, não sei o nome dela, não sei da história dela, mas o que eu sei é que o Deus dela removeu o câncer que estava no pâncreas dela.
Não sei o nome desses espias, mas eu sei que o Deus que fez na vida deles é o Deus que é poderoso para fazer aqui novamente. É o Deus que é poderoso para fazer aqui de novo. Deus troca diagnóstico, Deus abre porta onde não tem parede, Deus livra gente que está ameaçado de morte, Deus tira a gente da boca de fumo, Deus liberta do vício, Deus liberta da jogatina, Deus liberta da prostituição, e esse Deus está aqui, aleluia. Entenda, Raabe tem muitos a nos ensinar, a partir do teu nome, né? O nome dela, na etimologia, na raiz hebraica, significa amplo, grande, espaçoso. O que a gente aprende com ela é que para receber perdão, nós temos que abrir espaço para receber aquilo que é do céu. Porque aquilo que é da terra quer ocupar um espaço que é reservado para os elementos que vai descer do céu. Porque o que é da terra? O que é da terra é a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída. E o que é do céu? O que é do céu é o segundo Adão, aquele que veio para trazer vida. Aquilo que trouxe a nossa queda, quer ocupar um espaço com culpa. E o Senhor está dizendo, remove essa culpa, porque hoje eu quero liberar perdão. E para você receber esse perdão, tu tem que ter espaço. O que é da terra faz o quê? Faz a gente viver em remorso. E o Senhor está dizendo, não é noite de remorso, é de remissão. Eu quero derramar perdão na tua vida. Mas às vezes a gente não recebe o perdão de Deus, sabe por quê? Porque nós estamos ocupando muito espaço com aquilo que traz angústia, tristeza, raiva, ódio. E o Senhor está dizendo, libera espaço, remove isso da tua vida hoje. Porque por perdão entrar, essa raiva tem que sair. Por perdão entrar, esse sentimento de culpa tem que ser eliminado de você. Ela vem nos ensinando até atitudes de misericórdia, mas há também a ser confiante. Porque Raabe, quando ela libera aqueles homens pela janela de sua casa com uma corda, e essa corda é uma corda que vai também servir para ela de misericórdia. O que ela faz, ela recebe. Ela recebe o perdão porque ela permitiu que alguém não fosse morto, não fosse neutralizado pelos mensageiros do rei. Ou seja, ela fez um acordo ali. Ela libera eles pela janela com aquela corda. E a corda na época ela tinha muitas utilidades. Para tirar água do poço, para prender as tendas. A corda naquela época tinha muitas utilidades com os animais, para poder colocá-lo no arado. Mas uma das finalidades da corda na época era também utilizada por guardas para amarrar os presos. Só que Raabe é alguém que tem perdão na vida. E quem é perdoado manuseia a corda de maneira diferente. Quem é perdoado não manuseia a corda para prender, mas manuseia a corda para libertar. Quem é perdoado entende que não tem que prender com ressentimento, mas tem que liberar o perdão, tem que deixar livre, tem que deixar solto, tem que deixar ir. E ela faz um acordo com eles. Qual o acordo? Eu te livrei vocês me livraram. O poder da aliança está firmado. E eles dão a palavra e vão. Por que ela é confiante, Jennifer? Porque ela confiou na palavra. Ela confiou na palavra dos espias. Ela não sabia se eles iam cumprir com a palavra ou não, até porque ela não os conhecia. Ela conhecia o Deus deles. Ela não tinha intimidade com eles o suficiente para saber se eles iriam cumprir a palavra que eles haviam liberado. Só que, independente se eles iam cumprir ou não, ela preferiu acreditar e confiar e colocou o sinal na janela como eles mandaram. O que eles mandaram? Essa corda aqui que você usou de misericórdia com a gente vai ser a mesma corda
que vai ser de remissão para a tua vida. Deixa essa corda pendurada na janela, que vai ser o sinal. Então perceba o que está acontecendo. Ela confia, ela acredita na palavra e ela emite o sinal com base naquilo que foi liberado. E aí o Senhor falava comigo que algumas coisas vão começar a se materializar na minha e na tua vida, quando nós começarmos a dar sinal de que nós confiamos na palavra que já foi liberada. Algumas coisas vão começar a acontecer na minha e na tua vida, quando nós começarmos a nos comportarmos acreditando e confiando na promessa que já foi liberada. A palavra já foi liberada, mas como é que está o teu comportamento? Às vezes o teu comportamento não está de acordo com a palavra que foi liberada. Como assim, Jennifer? A Bíblia diz que Maria, quando ela tem com o anjo, e o anjo fala para ela que ela vai gerar, que ela vai dar a luz ao Salvador do mundo, o que Maria faz? Ela vai para a casa da sua prima Isabel, que já está grávida de 6 meses. Mas quando ela chega lá, o que acontece? João vai se mover no ventre da mãe, no ventre de Isabel. O que é isso? É alguém que acreditou na palavra, não estava vendo nada, barriga não estava crescendo, não estava tendo nenhum efeito no seu corpo, de que a palavra já estava em efeito, mas ela acreditou, e por ela ter acreditado, ela foi para um lugar aonde ela se comportou à altura da palavra que ela recebeu, e fez o que? Fez o que precisava ser feito. Ficou com gente que acreditou na palavra que foi liberando para ela. Você precisa se aliançar com gente que acredita na palavra que já foi liberada para a tua vida. Só isso não, e se comportar também, porque no como você se comporta, dando sinal para o céu de que você confia, você também vai receber sinal. Porque o fato de João se mexer foi um sinal que Deus evidenciou naquele momento. Você está gerando. Aleluia. Ela deixa lá o fio de escarlata. Aquilo ali é a constatação da remissão dela. Esse fio de escarlata era uma cor vermelha, uma corda com uma cor vermelha, que essa cor ela era extraída a partir de um inseto, que ele era esmagado, e quando esmagado, ele liberava uma matiz carmesim, que se utilizava para atingir cordas e até mesmo tecidos. Então, essa escarlata aqui aponta para sacrifício. Porque em Isaías capítulo 53, versículo 10, Isaías vai dizer assim: e o Senhor se agradou em moê-lo por expiação dos pecados. Então aquela escarlata fala de alguém que foi esmagado, de alguém que foi moído, fala de alguém que se sacrificou. E isso aponta para Cristo. Quando eu vi isso aqui, o Senhor falou comigo assim: quem é perdoado não se permite ser esmagado pelos erros do passado. Os erros do passado quer virar um fantasma na nossa mente. Os erros do passado, os pecados do passado quer nos esmagar emocionalmente e psicologicamente, para que nós venhamos andar sem a sensação e aceitação do perdão de Deus. Porque o problema não é o Senhor perdoar que Ele perdoa. O problema é a pessoa se sentir perdoada. Às vezes ela não se sente perdoada. Então, quando eu vi isso aqui, o Senhor falou comigo: Jennifer, não se permita mais ser esmagada por aquilo que deu errado. Porque o sacrifício de Cristo diz para mim e para você: não importa o quanto você errou, o que importa é o quanto você está disposto a fazer o certo a partir de hoje. O quanto você está disposto a acertar a partir de hoje. Aleluia. Raabe foi alguém que, quando os israelitas entraram na cidade, os muros foram caindo, os muros foram derrubados, e no capítulo 6, versículo 20 fala que esses muros caem porque o povo de Deus vai dar a volta 7 vezes, vai tocar a buzina e vai gritar.
No versículo 21 fala que os israelitas entram e destroem todo mundo da cidade. Não fica ninguém vivo. Mas no versículo 22, que intriga a gente, para a gente finalizar, diz que a casa, que Josué manda os espias ir para a casa de Raabe para tirá-la de lá. Ora, se a casa de Raabe era em cima do muro, e se os muros caíram, se todo mundo foi destruído, como que a casa de Raabe está de pé? Como ela está dentro de casa? E aí a Bíblia arqueológica vai mostrar para a gente que em 1907, os arqueólogos escavando naquela região ali de Jericó, encontraram vestígios de que teve um pedaço do muro do lado inferior que não caiu, que ele permaneceu de pé. Provavelmente a casa de Raabe estava ali. Então foi uma queda bem cirúrgica. Foi tudo sendo desmoronado, foi tudo se desmoronando, foi tudo caindo, mas quando chegou na casa de Raabe parou, mas continuou depois. E aí o Senhor falava comigo assim: sabe o que é isso, Jennifer? É perdão. Porque quem é perdão recebe segurança. Quem é perdoado se mantém estruturado quando tudo à tua volta está desmoronando. E é essa condição que o perdão quer ser hoje efetuado sobre a tua vida. Você ser alguém que você sabe quem você é, e você se sentir segura, e você se sentir seguro. Porque quando as coisas à sua volta estão desmoronando, o adversário está dizendo: agora ela para, agora ela entrega a carteirinha, agora ele desiste. Mas o céu me trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, pode desmoronar na frente, pode desmoronar atrás, pode desmoronar no seu lado direito, pode desmoronar no seu lado esquerdo, mas você e a tua casa não vai perder a estrutura. Alguém está pensando: agora tudo vai por água abaixo, agora ela não rege mais, agora ela não prega mais, agora esse marido vai embora, agora essa filha vai ser dada à prostituição, agora esse menino vai assumir uma sexualidade diferente e ela vai ficar desequilibrada. Vai não, não vai ter desespero não, porque quem é perdoado tem segurança, quem é perdoado se sente seguro, quem é perdoado tem estrutura. Deus está tomando a minha boca para dizer: ele vai surpreender o adversário, porque quando ele pensar que você está caindo, que você está por um fio para cair, ele vai se deparar com alguém estruturada, com alguém estruturado. Tem estrutura e equilíbrio de Deus para você nessa noite. Fica de pé, fica de pé, porque o que acontece à tua volta, o que acontece à tua volta não vai atingir você e a tua casa. Não vai. Quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clama na terra, né? Então se clama na terra, então o sangue de Abel tem voz. E se o sangue de Abel tem voz, então o sangue de Jesus também tem voz. Se o sangue de Abel está clamando justiça, o sangue de Jesus hoje está clamando misericórdia, perdão. Sinta-se perdoado nessa noite. E evidencia no mundo espiritual com seu comportamento que você se sente perdoado. Porque Raabe, ela deixou para trás o seu passado de vergonha, o seu passado de dor. Por que dor? Porque alguém na profissão dela é só usado e descartado. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, é quando o ser humano se sente usado. Mas ela resolveu superar. Ela resolveu sair de cima do muro, porque ela foi viver com o povo de Deus. E ela saindo de cima do muro, ela assumiu um posicionamento. Porque quem reconhece de fato que foi perdoado não aceita viver mais em neutralidade. Não aceita viver mais em cima do muro. Quem reconhece que foi perdoado não aceita viver em qualquer lado
lado, porque quem é neutro, qualquer lado basta. Mas quem recebeu o perdão e reconhece o perdão que recebeu, ama e se ama, decide ficar ao lado. Quem ama é grato, quem ama quer estar perto. Você precisa definir um lado. E o Senhor te convida hoje a você tomar um posicionamento aqui nessa noite. Quem sabe eu estou falando para você que você estava bem, mas devido a algumas coisas que foram acontecendo, você acabou ficando em cima do muro. Você nem foi tanto para o lado de lá, está em cima do muro. Mas o Senhor está te chamando hoje para você definir um lado. O Senhor está te chamando hoje para você voltar para casa. Porque a família de Raabe, e Raabe só foi salva porque os espias falaram, tem que ficar todo mundo dentro da casa, hein? E eles ficaram dentro da casa. Imagina, tudo caindo e alguém dizendo assim, vamos sair para ver se a gente se salva. E ela dizendo, não, mas a ordem é ficar dentro da casa. Não sei se a casa tremeu, não sei se a casa rachou, não sei se a casa trincou, não sei se houve rachadura. O que eu sei é que eles obedeceram e ficaram dentro da casa e houve livramento. E tem hora que está tudo tremendo, e tem hora que as paredes estão rachando, e a gente pensa, a casa vai cair em cima da gente. Mas quem determinou o lugar para você ficar também te assegura neste lugar. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que precisa ficar na casa, que precisa se posicionar. Você levanta a tua mão aí aonde você estiver. Se tiver alguém aqui que saiu da casa por um momento, porque o tremor foi tão grande, e você pensou assim, se eu ficar aqui a casa vai cair em cima de mim, eu não vou suportar, e você resolveu sair tentando uma fuga e achando que você iria se ajudar, e na verdade você só se prejudicou. Se tiver alguém aqui, levanta a tua mão aonde você estiver. É noite de posicionamento, é noite de você voltar para casa, é noite de você voltar a refazer a aliança, é noite de você estar perto daquele que te perdoou. Por quê, Jennifer? Porque quando você está perto dele, aí você leu comigo aqui o que diz o versículo 25 e você repetiu comigo. Josué deu vida a Raabe. Josué aqui é o tipo de Cristo. Perceba que ele está dizendo, Josué deu vida à prostituta Raabe. Ou seja, se tem perdão, tem sinais vitais espirituais de que tem vida. E o que a gente aprende é que Raabe, ela não foi uma sobrevivente. Raabe foi alguém que passou a ter vida. É diferente. O Senhor hoje quer fazer você transitar de alguém que só sobrevive para alguém que viva. E para isso acontecer, você precisa hoje voltar a se posicionar, voltar para casa. Deus não quer você sobrevivendo, Deus quer você vivendo. Deus quer você desfrutando do melhor. E se tem alguém aqui nessa noite, levanta a tua mão. Se tem alguém na galeria, levante a tua mão. Mas se não tem, entenda. Para você que já está aliançado, para você que está debaixo desse fio da escarlata, para você que já está debaixo dessa remissão, para você que já está na casa, para você que já recebeu o perdão, receba hoje vida. Receba hoje vida, porque aonde tem perdão tem vida. Aonde tem perdão tem vida. Receba, coloque a mão no teu coração e fecha teus olhos, porque eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar pela vida, meu Pai, das tuas filhas e dos teus filhos que estão neste lugar. Pessoas, meu Senhor, que quem sabe estava só sobrevivendo com angústia, sobrevivendo com insatisfação, sobrevivendo com dores, sobrevivendo com agonia, sobrevivendo, meu Pai amado, com falta, ó Deus querido, de prazer em viver e fazer as coisas básicas da vida. Mas, meu Senhor, eu quero clamar a Ti para que o Senhor venha fazer o que Josué fez com Raabe, o que deu vida. Porque se tem perdão, tem vida. Libera vida, ó Deus, libera vida para essa pessoa superar. Porque aonde tem vida, aonde tem perdão, não tem trauma, mas testemunhos são contados, testemunhos são gerados. Aonde tem perdão, ó Deus, tem superação, tem fertilidade. Raabe casou, teve restauração de sonhos. Raabe, ela entrou na genealogia dos reis, ela entrou nos valentes de Hebreus, ela entrou na genealogia
recebe vida,